Boa noite, começamos mais um Shark Coach aqui na Record News, o programa que ajuda você a ter um melhor desempenho pessoal e profissional. Do meu lado, a minha convidada fixa do programa, minha parceira de programa. Os partners, nós viramos aqui, isso, né? a doutora Tânia Zambon, especialista em comportamento humano. Hoje eu vou provocar um pouco a doutora Tânia, porque eu estava lendo aqui no último final de semana, doutora Tânia, este livro aqui, ó, Cidades Fantasmas. O que são essas cidades fantasmas? Eu imagino que do nosso cérebro. Nós somos uma cidade fantasma porque a gente tem tudo aqui, né? Como numa cidade, a gente tem igreja, tem tudo que uma cidade precisa, né? Banco, supermercado. Nós temos os órgãos internos que também trabalham junto com o inconsciente afinadíssimos. Então, muitas vezes, você não sabe de onde vem o medo. A coisa que mais mexe com as pessoas, Orestes, é o medo. Né? O medo, ele pode matar. Medo pode matar uma pessoa, né? Se ela começar a alimentar aquilo. Então hoje, 40... Não o medo da insegurança da cidade, o medo interno. Que ela vai criando, que às vezes ela não tem isso da onde veio conscientemente, né? 5% do que a gente faz é consciente. 5% só? 5%, né? Nós estamos conversando aqui, é inconsciente. 95% tá lá embaixo do nosso iceberg. Sabe o que é o iceberg? Vai ficar aquela pontinha, o restante tá aqui embaixo. Aqui é o reino das emoções. E é aqui com o coach que a gente entra. Então eu não tenho como, por exemplo, mudar se eu não sei o que mudar. Eu não tenho como bater uma meta se eu nunca fiz isso. O meu cérebro, ele só reconhece aquilo que é consciente para mim trabalhar. Então, o que é o nosso desafio, a nossa habilidade? É ir lá embaixo, trazer à tona os problemas para que eu possa modificar, trazer eles para o consciente. E então, por isso que eu escrevi Cidades Fantasmas. São só cases reais aqui. Né? Acenda suas luzes internas. Ou seja, cada parte de dentro de nós guarda, armazena uma memória, que muitas vezes é corporal. Né? Se fizer agora, nesse momento, com o telespectador e contigo, para fechar os olhos, imaginar o medo que você tem e você se concentrar, você vai começar a perceber que ele se encontra em alguma parte do corpo. Então, nós temos uma memória neuropsicomotor. A mesma memória que faz eu andar de bicicleta. Quando eu sou criança, né? Você pega o seu filho para ensinar a andar de bicicleta com 2 rodinhas. Com o tempo, você tira uma rodinha. Ele vai andando até que ele consegue. Com o tempo você tira a segunda rodinha, até que ele aprenda os trancos e barrancos a andar de bicicleta. Se passar 30 anos e o teu filho voltar a andar de bicicleta, ele sabe. Ele nunca mais pegou uma bicicleta. Mas se você ou ele pegar uma bicicleta 30 anos depois, sai andando de bicicleta. Então isso faz com que a gente também tenha outras coisas treinadas dentro de nós, como andar de bicicleta, um medo, uma angústia, uma coisa interna, um trauma que nem sabe às vezes de onde que é. Porque até os 5 anos é onde nós formamos a personalidade. Até os 5, 6 anos. E esses traumas, então, é até os 5 anos. Uma experiência muito forte fica no inconsciente até os 5? Não, vamos falar de forma diferente. Os maiores traumas são até os 5 a 7 anos. Tá. Na escola, criança é pequena. Né? Ela é mais frágil que um adulto. Então, se ela é exposta pelo professor na sala, pelos colegas, numa apresentação, timidez, por exemplo, é uma coisa adquirida dentro da escola. Né? E que é muito normal. Muito normal, porque a criança ela quer entrar no meio, ela quer se entrosar, ela quer ser validada e, de repente, ela foi ridicularizada, né? Riram. Eu tenho cases nesse livro, por exemplo, de um jovem com 20 e poucos anos, empresário, que utilizava maconha toda semana, 9 quilos. E os pais desesperados, era filho único, né? É um case real, era empresário, 3 internações e não sabia de onde vinha o medo. Então, quando a gente consegue entrar lá no inconsciente com determinada técnica que a gente utiliza dentro da neurociência, descobre-se que aos 2 aninhos de idade, ele estava na frente de casa, a mamãe deixou ele de cuequinha, porque era muito quente, com uma mangueira brincando. Foi para dentro trabalhar e os coleguinhas começaram, então, cuequinha, chamar de tudo que é coisa, e isso ali colocou uma timidez nele, um print que a gente chama. Então, os maiores traumas acontecem até os 5, 7 anos. Não quer dizer que depois a pessoa não tem um trauma. Não, ela vai ter. Só que o grau do trauma é diferente, né? O inconsciente, ele porque tá não limpinho, sabe lidar, né? Não sabe lidar. Então, nós somos uma soma de ações e reações. E o nosso cérebro, ele é inteligente, né? Esses traumas, ele esconde do nosso consciente e joga lá no inconsciente. É para nos proteger. O medo é para nos proteger. Vou te dar um exemplo, Orestes. Se essa fosse uma chapa quente de 300 graus e eu não tivesse nociceptores para dor,
eu colocaria minha mão aqui e eu iria o quê? Queimar violentamente. Então, a dor serve como algo reflexo. É um Automaticamente, alerta, é um alerta, é um aviso. Você coloca a mão aqui, também serve para dizer assim, ó, stop. Para. Quando você tem uma ameaça de infarto do miocárdio, quando você tem uma doença cardíaca, ela vem para te avisar que alguma coisa não tá legal no corpo. Então, é um aviso, a gente deve até agradecer. E o medo funciona assim também? Também, mas o medo é mais embaixo, então. A nossa hierarquia é córtex cerebral, sistema límbico e racional, né? E o reptiliano, aqui é o trauma do medo. O reptiliano tá aqui embaixo. É aquela sobrevivência. E o reptiliano, aqui, que é o que a gente diz que a cobra comia os filhotes, e o leão passou o quê? Proteger, dentro da nossa escala onto e filogenética. Eu tô falando na parte da neurociência. Então, quando você tem o medo, eu tenho que trabalhar ele. Recentemente eu fiz uma live, né, onde eu falei sobre 8 dicas para a gente vencer o medo. Uma delas, ridicularizar o medo. Brinca com medo. Criança tem muito medo, por exemplo, assim, o amigo imaginário, né? Às vezes você chega assim, ai, amanhã eu não consigo dormir. Por quê? Eu tô ouvindo vozes, eu tô vendo um monstro. Você vai levar ele num médico, num psiquiatra, e ele vai te dar remédio. Ele vai dizer que seu filho está com algum distúrbio emocional e começa a tratar e cria um rótulo na criança. Não, às vezes a criança tem esse poder de imaginação. Brinca com medo. Brinca com medo com ele. Então faz o seguinte, onde é que tá o monstro? Tá lá, mãe. Meu filho fez isso uma vez. Vamos botar uma cor nele? Vamos botar verde. Ele começou a rir, né? Coloca ele desdentado, ele ria. Faz ele mais pequenininho. Eu tô fazendo o quê? Eu tô diminuindo o medo. E tá trabalhando com a imaginação tô trabalhando dele. com a imaginação da criança, tu entendeu? Então baixa esse medo aí. Vamos fazer ele dançar funk até o chão. Aí ele ria do medo. Agora é o seguinte, diz pro seu monstrinho que eu preciso contar um segredo pra você e ali tem uma porta, ó. Ele vai sair e ele vai ficar lá. Coloca ele pra fora. Ele olhava pro tal do bicho e eu apavorada naquele momento, vamos fazer. E ele foi, agora a porta tá trancada e ele não volta mais. Nunca mais o meu filho, se eu tivesse levado para um psiquiatra, teria acontecido o contrário. Sim. Então, nós temos que minimizar o medo, brincar com ele. Mas vamos lá, de novo, 8. Falamos uma. Quais são as outras? Ah, você quer saber todas, Quero saber as 8. Fobia social. 41% das pessoas sofrem de um transtorno, de ansiedade social. Elas querem ser validadas pelas pessoas. Isso nas empresas a gente encontra muito, né? A pessoa não quer ser julgada, ela tem esse medo. É o medo de ser insuficiente como pai, como mãe. Você já foi uma vez, será que eu sou suficiente como pai? Sim. Será que estou sendo um bom marido? Será que estou sendo um bom profissional? Será que estou sendo um bom amigo, né? É se sentir insuficiente, a gente tem esse medo. O segundo medo é de não se sentir amado. Então isso, quando as pessoas não têm, é o medo do julgamento, né? Será que vão gostar do que eu vou falar? Né? Será que isso aí, criança tem muito isso. E se eu não cuidar disso na infância, ele vai crescer e vai ser um transtorno emocional de fala, de linguagem, de comunicação, né? De inclusive apresentação em público. Quantas pessoas têm um talento memorável, mas chegou no público trava, ou não sabe fazer uma excelente comunicação com o público. Então, também tem técnicas, né? Para antes, atrás das cortinas, se prepara, mentaliza toda a plateia vestida de palhaço. Vou entrar e eu vou encontrar todo mundo vestido de palhaço. Cria alguma coisa na cabeça onde você faz o julgamento e não nesse momento contrário. Você perde o medo de ser julgado. Então, pequenas técnicazinhas que vão modificando. 22% das pessoas da população mundial tem medo de quebrar financeiramente. Ou seja, tem medo de ficar sem dinheiro, que é um medo entendível. Mas se eu deixar o medo entrar, ele toma conta e eu nunca vou conseguir prosperar. Se você perguntar para alguém hoje, onde é que está o seu negócio? Como é que vai ser daqui a 2, 3 anos? A pessoa não vai saber responder. Ela tem medo, inclusive, do sucesso. Medo do fracasso, medo do sucesso e começa a trabalhar nesse limbo. 19% da população mundial tem medo da morte, das doenças, de sangue. Porque o sangue leva a uma coisa que é insegurança, né? Alguém começa a pingar, o seu filho mesmo corta a mãozinha, não é a dor que ele está sentindo ali. É o sangue saindo. Então, aquilo ali dá uma instabilidade. E se eu tiver duas ou três situações repetitivas do medo, ou com sangue correndo, isso começa a se tornar um trauma. E lá na frente, uma síndrome do pânico, uma fobia, que eu vou ter que tratar até com psiquiatra. E como é que os pais conseguem, Tânia, podem identificar
o nascimento desses pequenos traumas nas crianças, como é que evita, ou como é que, evitar é difícil, mas como é que percebe, né? Como é que percebe que aconteceu algo diferente com o seu filho e como é que ele resolve isso? A criança é maravilhosa, ela é ingênua, né? E ela demonstra no comportamento. É aquela criança que às vezes está ali mais quietinha, com os ombros. O ombro é muito fundamental, tá? Essa postura, Orestes, do ombrinho caído, sabe? Semblante mais triste, alguma coisa está acontecendo. Também ser mais ativo dentro da escola. Escola, o professor sempre vai te dar um feedback. E aí, como é que tá o Pedro? Como é que tá a Maria? Meu filho, como é que tem alguma coisa que você tem observado? O pai tem a obrigação e a mãe de buscar esse feedback. Não é o professor que tem que estar toda hora dando. A gente que é pai, eles têm 30 para cuidar. Nós temos 2 ou 3 ou 1. Então, nós temos que cuidar mais do comportamento. O cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Basta te dizer que se você for assistir um filme triste, o que a gente faz hoje? A gente chora num filme triste. Aquilo não é real. Mas o nosso cérebro, ele não tem esse filtro. Então, ele reage. O cérebro é uma reação a tudo. Encadeia, né? É quase um holocausto de reação. Então, observar o comportamento. Opa, meu filho não tá legal. Mudou o comportamento, sinal amarelo. Não tá comendo. Vai olhar os caderninhos se ele tá fazendo totalmente as atividades. Quando ele começa assim, não quero mais na aula. Ai, a aula tá chata. Porque criança adora novidade. Alguma coisa está acontecendo lá. Alguma coisa está acontecendo. Essa é a antena ligada que eu tenho que ter. E aí tem que investigar com a criança mesmo ou com os professores? Investiga com ela, né? Começa conversando com ela, como é que tá, se ela não falar, tem que cuidar. Abuso sexual, criança não conta em casa. Assédio sexual. E nem percebe às vezes que é isso, porque né? O medo só se incomoda. Exatamente, né? Eu já tive, então, vários casos de jovens que fizeram tentativa de se matar, suicidas. Por quê? Porque ocorreu uma coisa lá na infância que o pai e a mãe nem sonham. Né? Então, nós não estamos com os filhos 24 horas, a gente trabalha. E esse período que você não está com a criança é o pior, é o risco. Então, sempre tem pessoas de confiança ao seu redor e que possam também te dar um retorno. 75% dos abusos, Orestes, são de familiares. De pessoas próximas. De pessoas próximas. Então, tem que ter um cuidado redobrado, né? Padrasto, avô, tio. Então, tudo isso nós temos que ter um cuidado. A família tem que ter um suporte muito bom para que essa criança seja um adulto amanhã mentalmente bem. Vamos ir para os nossos empresários, que é o foco aqui do Shark Coaching. Será que eles têm medo? Será que eles têm medo? E o empresário, que eu encontro muito isso, né? Com 30, 40 anos, 50 anos, ele diz que ele é daquele jeito, né? E que ele não vai mudar. Né? E ele percebe que ele precisaria mudar, que ele teria que agir diferente, ou ele é estourado, né? ou ele é brigão, ou ele tem medo e receio de fazer algumas coisas, e ele diz que já passou, que já está velho, que não consegue mudar. É possível mudar essas características de comportamento? A pessoa tem que querer. É fundamental isso. Eu costumo dar um exemplo para você, tá? Esse prédio que a gente está aqui agora, na Record, né? Esse prédio, eu posso mudar ele de lugar? Eu posso pegar ele e colocar lá no outro lado da rua? Não. Não posso. Tem uma estrutura aqui, né? Essa estrutura que mantém esse prédio. Agora, eu posso trocar os móveis de lugar? Eu posso pintar a fachada? Colocar porcelanato? Colocar espelho? Eu posso melhorar. Mas a personalidade da pessoa se forma até os 5, 6 anos, que a gente chama isso de índole também, para entender. Após isso, lapida-se. Então, eu posso melhorar. Quanto ao empresário que está 40 anos no segmento e diz que não vai mudar, se ele está bem de dinheiro, se ele está confortável, se amanhã, quando ele tiver uma UTI, quando ele tiver alguém para cuidar... Está bem com a família, está bem com os amigos? Toca desse jeito. Agora, se ele quer se manter no mercado, e não é nenhuma questão dele querer, ele é obrigado ou ele vai ser engolido. Nós trabalhamos o ciclo das empresas. As empresas hoje no Brasil duram em média de 8 a 15 anos. Então, nós temos um ciclo do envelhecimento. Se eu não me adaptar, sou engolido nessa situação. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e depois voltamos com um convidado especial, com mais um case de sucesso, mais um tubarão aqui no Shark Coaching.
Voltamos com o Shark Coaching aqui na Record News, agora, Tânia, com um convidado, mais um tubarão aqui no nosso programa, de toda madrugada de segunda-feira. Jair Fazolo veio lá do centro do estado de Santa Maria. Boa noite. Boa noite, Orestes, boa noite, doutora. Bem, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos e a gente vai ver uma reportagem que traz um pouco a família do Jair, né, e o que ele está fazendo de diferente no ramo dos consórcios. Olha aí. A mudança foi tão grande, tão rápida e tão explosiva, né, que o Instituto ele trouxe toda a alavancagem de um escritório que era pequeno antes, que não sabia para onde ir, não sabia onde queria chegar, para hoje, onde eu sei onde eu vou chegar, eu sei como chegar lá e seguir aplicando as técnicas diariamente, mantendo o processo. Com a implantação da cultura, a gente fez café da manhã, a gente fez a intenção do dia, a gente intensificou a intenção do dia, as placas, os treinamentos, né? A gente teve no mês de março um crescimento de 1.126%. Então o ITZ hoje ele conseguiu nos dar um cenário dentro da empresa que a gente representa dentre as melhores do Brasil. Cada vez mais, dentro dos nossos treinamentos, a gente trouxe o coach para dentro do meu negócio. A gente cresceu e a gente cresceu olhando para o cliente, voltado para o cliente que a gente tem. Então, a constante, a nossa preocupação em dar retorno, em estar presente com o cliente. Isso eles observaram, né? Porque hoje a gente tem um canal exclusivo do escritório para atendimento do cliente, de envio de relatórios. Hoje a gente tem uma pessoa que cuida apenas dos clientes. Então, para nós, hoje, uma das nossas culturas é que o cliente é rei. Então, ele tem que ser bem atendido. O nosso cliente hoje, ele é prioridade na empresa e nós fizemos mudanças para que ele se sinta assim. Eu trouxe o coach para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Eu trouxe técnicas do coach para dentro da minha venda e para meus relacionamentos pessoais. Na verdade, depois que o Jair entrou para o Instituto, tudo mudou na nossa vida. Quando ele na verdade começou no Instituto, nós estávamos separados, não havia nenhuma perspectiva de volta. E aí depois ele participar de um treinamento da Tânia, ele voltou completamente mudado. E a partir dali, a gente reatou nosso namoro, nós noivamos, eu descobri que eu estava grávida. E nós casamos em setembro do ano passado. Hoje nós temos um casamento, nós temos uma família, nós temos uma empresa e com certeza a vida está mais feliz. A gente não tem limite, né? A gente não tem limite. Se a gente planejar, a gente vai chegar. Aonde eu estipular que eu quero chegar, eu sei que com o coach eu vou chegar. Muito bem, voltamos. Jair, essa é a tua breve história, muito bem resumida, né, pela nossa equipe. Me fala um pouco desse medo. Que medos que tu tinha? Essa é uma mudança que a gente teve no último ano, né, onde eu conheci o Instituto. E lá nós tivemos uma virada profissional e pessoal. Então, antes, a gente trabalhava de uma forma que a gente não tinha o futuro claro, não tinha aquela visão de onde eu quero chegar. Então, nós trabalhava. Um dia depois do outro? Um dia depois do outro, fazia as vendas, mas não... Sempre a gente quer ter mais, mas ter mais o quê? Então eu não tinha essa clareza. Não era claro para ti? Não era claro. Aonde tu queria chegar? Não, a gente até tem uma ideia, mas não é intrínseco. Né? Então a gente não tem aquilo dentro da gente. Então, no profissional, né? Também no pessoal, igualmente. Então, eu sabia que um dia eu gostaria de ter uma família, ter filhos, mas quando? Será que eu estava pronto? Então, eu não dava aquele passo, não tomava aquela decisão. Será que você é um bom marido? Será que você é um bom gestor? É o medo de ser insuficiente, né? Vem de novo. Que todos nós temos. E a história do Jair é uma história de um exemplo. É uma empresa de 4 anos, então se mantém no mercado. 4 anos, de 690 mil faturamento, hoje ele faz 7 milhões em menos de um ano depois. Né? E tem uma família, hoje consolidada, com esposa, com filho, né? Com a filha linda que tem. Essa virada
em pouco tempo, né? Que eu acho que é a grande sacada do autoconhecimento, como líder, como gestor, e saber onde quer chegar, porque agora já está com 2 filiais de lá para cá, mais 2 filiais. Então saber isso. Então, no ano passado eu não imaginava isso. No início do ano passado. Eu não imaginava. Não, você vai estar no ano que vem vendendo 7 milhões, 6 milhões ao mês. Como? É o que tu vende em consórcios Como? hoje. É o que a gente vende em consórcio. Como? Como que eu vou fazer isso? Eu teria medo, né? Então, só que a gente se preocupa muito com como. Então, vamos colocar a meta. Como a gente vai chegar. E qual foi o planejamento que tu fez para chegar a esse resultado? Sim. Então, primeiramente, né, tenho gratidão pelo Instituto, porque o Instituto me deu essa clareza. Primeiro, pessoal, porque foi fundamental eu ter resolvido o meu pessoal antes do profissional, né? Ter a clareza do que eu quero para a minha vida, para depois saber o que eu quero para a minha empresa. O que tu resolveu? Que medos pessoais tu enfrentou? Medos de relacionamentos, inclusive. Né? Menos de ter responsabilidade, de ter... Contratar alguém. De contratar. Uma equipe, de casar, de ter um relacionamento estável. Sabe como a gente vem de alguns relacionamentos que não deram certo? Então daqui a pouco a gente não vê um futuro com alguma pessoa. Tinha essa crença, dá para você dizer isso? Tinha crença que... Não deu certo com um ou dois, né? O homem ou mulher começa a criar aquilo que eu falei antes no nosso bloco anterior. Um ciclo repetitivo, né? Então, e o cérebro faz o quê? Não faz porque tu vai te incomodar. Não, isso não vai dar certo. A gente fica se sabotando. Né? A gente fica se auto-sabotando, né? E o coach faz isso. O coach faz você sair dessa zona inconsciente, que é os 95% lá, que tá escuro, né? Que é uma cidade fantasma, né? Já tá lá dentro de mim. Acender as luzes. É como se você acendesse o interruptor. Opa, agora eu tô vendo o que tem aqui, dá para mexer nisso aqui e a partir de agora crescer. Isso. E dá para dizer que tu tinha uma certa confusão mental de objetivos e isso que tu clareou na tua vida? Eu digo que eu não tinha objetivos. Então a gente quer. Me lembro que a doutora Tânia, um certo dia, me perguntou qual é o teu sonho? E eu falei, qual deles? Ali eu vi que eu não tinha sonho. Nenhum. Pelo menos nenhum muito claro. Né? Nenhum. Porque a gente quer tanta coisa e a gente não sabe o que a gente quer. Então ali eu disse, o que eu quero para minha vida? Não, o empresário brasileiro, é assim, ele abre um negócio porque abrir é fácil. Mas lá no CNPJ a gente abre, né? E agora tem que tocar um negócio, né, Jair? Eu acho que isso que pesa na maioria das pessoas que estão assistindo a gente. E quando você tem que tocar um negócio, tu tem que fazer o quê? Tu não pensa muito, tu tem folha de pagamento para pagar no dia 5, encargos para pagar dia 10, fornecedor, tem representante de vendas, tu tem a equipe, ou seja, começa a te dar um peso, um ônus, então é melhor o quê? Nem ver. Nem fazer. Nem enxergar. Aí vem as notícias, as contaminações paralelas. Tantas empresas fecharam, né? A crise chegou, financeira. É combustível, é crise ali, ou seja, começa a dar aquele pavor. E o que o nosso organismo faz? Paralisa você. Faz isso que tu sabe fazer. Não faz mais nada. Isso que tu sabe fazer. Como proteção também. Como proteção. Né? E a gente vai lá e tira isso pra fora. Essa é a sacada. Nós também fizemos isso, né? Há 3 meses atrás a gente disse, queremos ter um programa em rede nacional, né, para falar um pouco do nosso cérebro, mostrar, do nosso comportamento, né? Do que dá para mudar nas empresas. Que pode mudar em casa, nas famílias, nas empresas e que as pessoas podem fazer isso. Ter uma meta, né? Ter um objetivo. Isso é o começo de tudo. Aí como chegar, depois se constrói? Depois se constrói. Então, o que foi determinante hoje na vida é saber qual é a minha meta pessoal e qual é a minha meta profissional. Então, isso foi determinante, deu uma clareza para mim de saber qual é o sonho. Agora eu tenho, sim, vários sonhos, mas eu sei qual é o primeiro sonho que eu quero chegar. Sim. Eu acho que a universidade veio para clarear isso. Na Universidade de Negócios nós buscamos muito essa ecologia sustentável do negócio, né? E ele começa a crescer. De 690 mil, você pular para um patamar que ele está fazendo hoje em investimentos de consórcio, consórcio hoje é um investimento, ele soube aproveitar qual é o meu negócio. Eu acho que começou a te dar um novo norte isso. Sim, e principalmente isso foi fantástico trazer, porque quando eu entendi o que eu fazia, que em uma oportunidade também a doutora me perguntou qual é o teu negócio. Antes eu vendia consórcio, então eu simplesmente vendia um produto. Quando eu percebi
que o meu produto, ele realiza sonhos. Então, o sonho do meu cliente passa pelas minhas mãos. O objetivo dele conquistar, ou mesmo do investidor ter uma realização financeira, quando eu descobri que eu estou lidando com sonhos, com os desejos da vida das pessoas, ali eu criei mais responsabilidade. Propósito. Então, eu tenho um propósito de venda agora. Então, o meu produto ele é essencial. Ele tem agora eu sei porque eu vivo, eu sei porque eu trabalho, porque eu acordo de manhã e porque eu vendo ele. Passou a ser mais fácil vender ele. Porque hoje eu consigo passar isso com maior clareza. E também não é um produto, né? Acho que isso é importante, ele acredita no que ele faz. Porque a gente tem vários vendedores de consórcio, né? De produtos de consórcio. Não, tu está vendendo sonhos, tu está vendendo realização. Então tu se diferencia dos teus concorrentes. Se identificou. Isso, exatamente. Mas isso foi tão claro para nós, né? Que a forma que o cliente está entendendo, está absorvendo isso, está fazendo com que ele se permita a ter. E ele mudou o ranking, inclusive, dele dentro do próprio score. Porque é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E sim, a gente representa a HS Consórcios. Ela é uma empresa que a gente vem trabalhando já há alguns anos. Nós saímos lá de trás, de 60 e poucos. Hoje, nós estamos entre os 10, né? Estamos ali os 10 maiores do Brasil. Na último ranking, nós ficamos em 7º, né? Então... Aqui do interior do Rio Grande do Sul. Do interior do Rio Grande do Sul. Do interior. Isso prova pra gente que PIB, por mais que é maior em São Paulo, Rio de Janeiro, também não influencia. Sim. Porque ele está entre os 10 maiores hoje, né? Que pega todo esse parâmetro do Brasil. Então, quando tem as ferramentas certas, quando tem a assertividade, quando começa então a entender o propósito do seu negócio, que é o que nós fazemos dentro do Instituto, mostrar para você missão, visão, valores é uma coisa, fazer você acreditar e a sua equipe nisso é outra. Isso, e importante a gente falar também que isso foi em curto prazo de tempo. Né? Então, e a gente cresceu e a gente, com as ferramentas da universidade, nós conseguimos manter esse crescimento. Porque o nosso desafio é chegar lá. Só que, e tu chegar lá, chegar é fácil, como a doutora disse, manter é o desafio. Então, tu consegue manter isso com a universidade, com as ferramentas que a gente traz no dia a dia, né? Principalmente a nossa mudança de postura, tanto pessoal como profissional, que isso a gente precisa mudar a nossa postura de negócio para que a gente consiga esses resultados. Então, a gente tem uma nova cultura hoje dentro da empresa, que é uma cultura de resultados. Resultados pessoais para todos os colaboradores e resultados profissionais para a empresa, né? Então, isso daí traz uma mudança e isso gera resultados. Sim. E gera a sustentabilidade do nosso crescimento. Gério, obrigado. A gente encerrou aqui, a gente chegou ao final do nosso programa, mas hoje, doutora Tânia, a gente viu sem medo e a gente viu na prática o que a gente se propõe aqui. Exato. Que é trazer para a nossa audiência um crescimento pessoal e profissional equilibrado. E quem quiser, Oreste, a gente também disponibiliza lá no nosso site material sobre como vencer o medo. Basta acessar lá. É isso aí. Obrigado a todos de novo. Boa noite, Boa noite e até a semana que vem. Boa noite.